A gente já falou sobre o outro modelo de pré-renderização, que é o Server-Side Rendering, que é o SSR, e agora a gente vai falar sobre o SSG, que é o Static Site Generation. Eu vou estar clicando aqui novamente nessa parte de documentação para direcionar aqui para a parte que envolve o Static Generation. Um pouco mais para baixo aqui é a segunda forma que eu vou estar explicando de pré-renderização. A gente já falou sobre o Server-Side Rendering. Agora, para utilizar Static Generation, nós temos duas funções, que são essas duas funções aqui. Essa função aqui de baixo, que é a getStaticPaths, ela é para um caso específico, quando a gente utiliza rotas dinâmicas. Rotas dinâmicas é quando a gente tem uma rota aqui, que a gente acessa, que a cada momento eu posso passar um certo valor. Esse valor é um valor dinâmico. Então, toda vez que eu utilizo uma página, que eu quero utilizar ela como estática, e a minha rota é dinâmica, eu tenho que exportar essas duas funções. Se a minha rota não é dinâmica, eu exporto somente essa primeira função. Então, aqui um pouco mais para baixo, tem um exemplo de como a gente utiliza a página estática. Se eu exportar uma função assíncrona chamada getStaticProps de uma página, o Next irá pré-renderizar a nossa página em tempo de build. Essa informação aqui é extremamente importante. Ela é que vai diferenciar do Server-Side Rendering, que é o SSR. No SSR, a gente pré-renderiza a nossa página a cada solicitação do usuário. Aqui no Static Site Generation, ele é executado, as nossas páginas já são criadas no momento do build. Isso pode ficar um pouco confuso para a gente ainda, mas entrando na parte de demonstração no código-fonte, a gente vai esclarecer tudo isso daqui. Então, a gente tem que exportar, basicamente, essa função. E nessa função, a gente pode passar a props para frente, assim como a gente faz no Server-Side Rendering. Então, eu vou estar copiando essa função e colocando ela na prática. O nosso context, aqui também tem várias informações que a gente pode utilizar o context. Uma informação que é um pouco diferente que a gente tem aqui nessa função é o revalidate. Ainda a gente vai falar nesse vídeo aqui, que é uma função, uma propriedade extremamente importante, a gente vai ver o valor dela aqui dentro. Então eu vou copiar essa função aqui e utilizar dentro do nosso código. Eu já deixei um projetinho aqui criado, eu utilizei o comando npx createNextApp, só para a gente adiantar o nosso exemplo. Duas coisas que eu fiz aqui de diferente. Dentro de lib, eu criei essa pastinha lib e coloquei um arquivo chamado datos.cms e criei esse env.local. Eu não vou estar entrando em detalhes. Esses dois arquivos eles foram criados só para auxiliar na demonstração aqui do nosso Static Site Generation. Para a gente conseguir fazer o nosso primeiro exemplo, eu vou criar um arquivo chamado technologies.js. Aqui dentro de technologies.js, eu vou exportar uma função normal, function technologies. Não vou passar nada aqui como parâmetro e vou dar um return, uma div normal. E aqui dentro da div, eu vou colocar aqui, ó, tech. Vou dar um export default technologies. E agora eu vou colar essa função que eu acabei de copiar. Então, getStaticProps, toda vez que acontecer o build da nossa aplicação, ele vai passar aqui. Diferente do Server-Side Rendering, que ele é a cada solicitação do usuário. Mas vamos lá. Aqui, o que eu posso fazer? Eu quero receber aqui uns valores de data. Então, eu vou receber aqui um array com as tecnologias. Então, agora que vai entrar em cena o datos.ms que a gente está utilizando. O datos.ms ele é um headless CMS que ele armazena dados que a gente pode manipular, a gente pode inserir, a gente pode alterar, excluir dados utilizando já um endpoint que eles oferecem para a gente. Então, aqui eu cadastrei diversas tecnologias para a gente renderizar aqui dentro. Então, eu vou fazer um import. Eu já tenho uma função chamada getAllTechnologies e eu vou acessar ela da minha pasta lib/datos.ms. Então aqui, o que eu fiz? Eu estou buscando essa função, que ela já está pronta, nós não vamos entrar em detalhes sobre ela, e aqui eu vou pôr um const data recebe await getAllTechnologies. E aqui embaixo, dentro de props, eu vou retornar esse meu data. Então esse data aqui, eu vou conseguir acessar ele aqui dentro, então, console.log data. Vou dar um npm run dev para a gente executar essa nossa aplicação e a gente tentar acessar agora essa página, nossa Technology, porque ela é uma página que é uma rota estática. Ela ainda não é uma rota dinâmica, tá? A gente está testando esse primeiro exemplo aqui. Então, eu voltando,
A minha aplicação abriu aqui na porta 3000. Eu vou colocar aqui barra Technologies. E o que a gente vai ver? Eu vou dar um inspect aqui agora. E ele vai retornar um array. Então, esse array é exatamente aqui todas as tecnologias que eu tenho dentro do meu dado. Agora, eu posso obter aqui o meu data e eu vou colocar tudo dentro de um UL. E aqui, agora, eu vou pôr data.map. Aqui eu vou colocar tech igual e vou renderizar aqui vários LI. Aqui dentro eu vou colocar tech.name, porque é a propriedade aqui que eu tenho, que é o name, dentro do meu dado CMS. Então, agora eu vou salvar isso daqui. Vou acessar novamente, eu vou ter aqui todas as tecnologias que eu tenho aqui renderizadas. Acontece que é o seguinte, agora se eu der um Ctrl C aqui agora e dar um npm run build, que é exatamente o que ele está falando aqui na documentação, no momento que eu der o build, todas as minhas páginas serão construídas. Na verdade, eu tenho aqui somente uma página, Technology. Eu vou dar o build, ele disse aqui que eu tenho que colocar a propriedade key, então eu venho aqui, porque eu estou utilizando um map. Então, eu venho tech.id. Então, eu vou salvar aqui novamente e vou executar um novo build, npm run build. Ele executou, ele criou a nossa página aqui, Technology, com SSG. Então, a gente vê pela legenda, essa bolinha preenchida, que a nossa página Technology foi criada. Se a gente abrir essa pasta aqui, Next, ela é criada a todo momento que a gente dá um npm run dev ou npm run build. Ele cria uma pastinha aqui chamada server, dentro de server cria uma pastinha chamada pages, e aqui dentro de pages eu já tenho tanto o meu technology.html, que é o HTML da minha página, quanto os dados technologies.json. Então eu tenho o technologies.json também. Então todas as tecnologias elas já estão renderizadas aqui. O que acontece? Se eu executar agora o npm start, esse npm start é executar no meu ambiente local como se fosse um ambiente de produção. Então, se eu abrir agora na minha porta 3000 novamente, vocês podem ver que não dá nenhum load na minha página, porque já está todos os dados pré-renderizados. Não preciso renderizar no momento que eu solicito essa página. Agora, se eu avançar aqui no meu exemplo, para a parte que eu falo sobre rotas dinâmicas, eu preciso usar o get static paths. Como que eu posso simular aqui uma rota dinâmica? Eu vou vir aqui dentro de Pages, eu vou criar um folder chamado Tech. Dentro desse folder, eu vou criar um arquivo que vai ser a minha rota dinâmica. O que eu vou colocar como rota dinâmica aqui? Eu vou colocar um slug. Então, para a rota dinâmica, a gente coloca entre colchetes. Então, slug.js. Eu vou copiar tudo que está aqui dentro do meu Technologies e vou colar aqui. O que vai acontecer é que, por enquanto, eu não vou passar nenhuma propriedade aqui e vou apagar todo esse UL. Então, aqui eu já tenho uma rota dinâmica. E se eu salvar isso daqui agora, eu vou dar um Ctrl C, vou executar aqui, por enquanto, num ambiente de desenvolvimento. Então, eu vou abrir novamente aqui a nossa aplicação. E agora eu vou navegar até aquela rota dinâmica. Então, /tech /123, por exemplo. Quando eu acessar isso daqui, ele vai me dar um erro. Primeiro, ele não conseguiu localizar aqui o meu dado, porque eu coloquei ele dentro de um outro diretório, então eu preciso colocar dois pontos barra. E agora ele vai me dar um erro, que ele vai falar: você precisa declarar get static paths, porque você está usando uma rota dinâmica para um static site generation, que é exatamente o que fala aqui na nossa documentação. Você tem que usar o get static paths para rotas dinâmicas, para esse caso em específico. E no nosso caso, a gente está realmente utilizando uma rota dinâmica. Então, o que a gente precisa fazer? É exatamente, eu vou clicar aqui e eu preciso implementar essa função. Então, eu copiei e eu vou colocar ela aqui logo acima. Esse paths, ele está querendo dizer o seguinte: me fala todos os caminhos que você precisa colocar. Então, eu tenho aqui todas essas tecnologias e eu preciso falar para a minha aplicação que eu preciso mapear todos esses valores, que é o slug. Eu estou utilizando aqui o meu slug, então eu preciso fazer todos esses mapeamentos de todas as minhas tecnologias. Como que eu faço isso? Então aqui, ele basicamente, todo get static paths, eu preciso retornar essa propriedade com esse objeto parâmetros. O que vai mudar é o que está aqui dentro. E aqui embaixo eu tenho um fallback. O fallback a gente vai falar sobre ele, mas por default ele vem falso. Então, vou deixar aqui falso. E nesse parâmetros, o que eu posso passar aqui? Eu posso vir aqui na documentação e ele
me pede nesse formato aqui. Então eu vou copiar e vou colocar aqui. Como a minha rota dinâmica ela é chamada slug, eu vou mudar aqui de slug, de ID, para slug. E qual que é o slug que eu tenho? Eu vou copiar aqui primeiro do Material UI, que é esse Material tracinho UI, e vou copiar aqui do Next.js. Então, eu copiei esses dois valores. O que eu estou dizendo para a minha aplicação? Eu quero fazer um mapeamento só dessas duas tecnologias. E eu tenho todas essas tecnologias aqui. Mas eu quero fazer um mapeamento só dessas duas. O que vai acontecer? Vamos novamente aqui. Eu vou dar um npm run build. Ele me deu um erro aqui. Deixa eu analisar o que é. Data is not defined. Eu devo ter deixado algum lixo. Deixei um console.log aqui. Eu vou apagar. E vou executar o comando novamente. Bom, agora foi gerado com sucesso, só que o que a gente pode observar? Ele gerou duas páginas aqui para a gente. Se a gente abrir novamente Next, Server, Pages, dentro de Pages, agora eu tenho uma pastinha chamada Tech e ele tem 4 arquivos aqui para mim, que são as duas tecnologias, Material UI e Next.js, tanto o HTML quanto o JSON. Então aqui no meu JSON ele já retorna o Material UI, que é o valor do meu name, e aqui Material UI e Next.js dentro de cada JSON. O que a gente pode observar aqui agora? Se eu startar a minha aplicação aqui agora, com npm start, como se fosse um ambiente de produção, se eu acessar agora esse valor 123, o que ele vai falar? Eu não encontrei essa página. Por quê? Eu só fiz o mapeamento desses dois valores. Então, se eu copiar Material UI, ele vai conseguir localizar. Então, ele trouxe a minha página. Se eu colocar Next.js, ele também vai trazer a minha página. Só que se eu procurar outra tecnologia, aqui, por exemplo, GitKraken, e colocar aqui, ele não vai localizar. Por quê? Eu só fiz esses dois mapeamentos. Se eu mudar aqui agora a gente vai conseguir entender o fallback. O fallback, eu estou dizendo para a minha aplicação, eu mapeei esses dois valores, mas se você solicitar outro valor, chama novamente essas funções. Então, ele vai chamar novamente a minha função. Eu vou salvar, agora eu preciso gerar novamente a minha aplicação, npm run build e npm start. O que a gente vai observar novamente aqui dentro de Next, Server, Pages, a gente só tem as nossas duas páginas. Só que, se eu abrir agora, deixa eu minimizar isso daqui, deixa eu abrir a página aqui lado a lado. Se eu buscar o GitKraken aqui novamente, olha o que vai acontecer. Ele acaba de gerar aqui para a gente o GitKraken, porque ele executou todo esse código aqui novamente e agora ele fez um novo mapeamento. Se eu acessar o GitKraken aqui, ele já está salvo aqui na minha pré-renderização, então ele não precisa buscar mais. Então eu consigo buscar cada tecnologia que eu busco, tecnologia nova. Então se eu buscar aqui agora o Redux, ele vai gerar. Então a gente pode observar aqui na pastinha aqui na esquerda que ele vai gerar uma nova página. Ele gerou duas páginas, tanto o HTML quanto o JSON. E se eu quiser já deixar todas as tecnologias já pré-renderizadas, o que eu posso fazer? Eu posso copiar isso daqui, jogar aqui também no meu paths e criar um const paths recebe data.map. Eu vou fazer um map no tech e vou dar um return e vou criar esse objeto aqui. Só que no lugar de slug, eu vou pegar tech.slug.toString. Só vou garantir que eu vou retornar uma string aqui. E no lugar aqui de paths, paths recebe paths ou simplesmente paths. Eu vou salvar isso daqui agora. E eu quero pegar também esse valor, a tecnologia que eu estou selecionando aqui. Então, eu vou colocar aqui tech, se existir, eu pego o name. E como que eu passo agora? Ao invés de passar data, eu vou passar tech. Só que eu preciso fazer esse filtro aqui. Então, const tech recebe data.find. Então, eu vou pesquisar pelo quê? Vou pesquisar pelo nome, pelo slug. f.slug, se ele for igual a context. Eu consigo recuperar esse valor através do meu objeto context. Então, eu vou pegar context.params.slug. Então, eu busquei isso aqui do meu parâmetro, que eu estou recebendo aqui na minha URL. Eu vou salvar, vou dar um Ctrl+C, npm run build, e depois eu vou dar um npm start.
Vamos dar uma olhada aqui no nosso resultado. Então, ele gerou as 15 tecnologias que eu tenho. Está exibindo aqui 3 mais 12. Se a gente vier aqui no nosso Pages Tech, então todas aquelas tecnologias elas já estão sendo geradas aqui com o tempo de build. Elas já estão renderizadas, todas essas tecnologias aqui. Então, se a gente fizer qualquer solicitação aqui agora, eu vou dar um npm start, todos os nossos valores vão estar acessíveis aqui já de imediato. Então, se eu acessar Redux, a gente não tem tempo ali de load. E se eu acessar também, vou pegar uma tecnologia aqui, por exemplo, Node.js. Se eu acessar o Node.js, também não tem aquele tempo de load. Se eu der um refresh, a página nem fica branca para poder renderizar isso daqui. Aí, para a gente conseguir, então, se eu adicionar uma nova tecnologia aqui agora, eu vou adicionar uma tecnologia que vai ser teste SSG. Eu vou salvar isso daqui agora. Ele criou esse slug aqui para mim. Então, o meu valor aqui agora, ele é acessível, porém, ele vai dar um load na minha tela. Vocês podem ver que ela vai ficar um pouquinho branca para depois renderizar a minha página. Então, ele foi renderizado, ele cria aqui para mim também o teste SSG. Só que o que acontece? Tudo bem, a cada tecnologia que eu insiro na minha base, se eu acessar ela pela minha URL, ela vai ser gerada e qualquer outro usuário que tentar acessar essa nova tecnologia, eu não vou precisar regerar, porque ela já vai estar aqui. Então não vai acontecer mais aquele load. Só que o que acontece? O que a gente precisa além de tudo que a gente já fez? Se eu vier aqui e colocar ISR, que é a nova função que a gente vai estar falando aqui, que é o Incremental Static Regeneration, e salvar aqui agora, o que vai acontecer? Se eu vier aqui e tentar acessar, o meu name continua antigo. Então, eu não consigo visualizar o novo valor, porque as minhas páginas já foram geradas. Só que eu consigo trabalhar a minha página estática com um modelo um pouco mais diferenciado, que é exatamente utilizando o revalidate. Então, se eu retornar aqui lá para o getStaticProps, vamos voltar lá para o getStaticProps, ele tem essa propriedade revalidate. O revalidate, se eu copiar aqui, ele é uma propriedade que eu calculo em segundos o quanto que eu quero visualizar, atualizar essa minha página com dados novos. Então, o que eu faço? Eu vou colocar esse revalidate igual a 10, vou parar aqui a minha execução, vou rodar npm run build. A minha página que eu acabei de criar, que é a teste SSG, ela já foi criada, só que agora nós vamos executar isso aqui. Deixa eu executar. Bom, eu atualizei, ele já está com ISR. Se eu vier aqui agora e colocar ISR 2 e salvar, o que vai acontecer? Se eu vier aqui rápido e tentar atualizar, ele não pegou, mas depois de 10 segundos, ele acessa e traz um novo valor. Então essa é a vantagem da gente utilizar essa funcionalidade do ISR, que a gente mantém os nossos dados atualizados, mesmo as páginas já terem sido geradas no tempo de build. As nossas páginas são estáticas, mas elas são atualizadas de tempo em tempo. E o nosso tempo que a gente foi definido é de 10 segundos. Então se eu atualizei a minha página em 10 segundos, outro usuário chega após 10 segundos e tenta acessar, ele já vai pegar a página atualizada, ele não vai precisar pré-renderizar a nossa página, ela já vai estar pronta. Então essa é a vantagem da gente usar essas duas funcionalidades simultâneas, tanto o SSG quanto o ISR. E por que essa funcionalidade é tão importante para a gente aplicar nos nossos projetos? Se a gente analisar, aqui hoje eu tenho 15 tecnologias, então eu tenho 15 tecnologias. Mas se eu tivesse 50 mil tecnologias, como que eu faria para renderizar tudo isso? Se eu trazer aqui no meu getStaticProps as 50 mil tecnologias, o nosso build pode demorar talvez 30 minutos, 1 hora, 2 horas, 3 horas. Então eu posso trabalhar talvez com uma estratégia de trazer o top 100. Eu trago as 100 primeiras tecnologias, faço um mapeamento aqui em cima também das minhas rotas dinâmicas de 100 tecnologias, deixo o fallback como true, ele vai trazer novas rotas e incrementando aos poucos, e eu tenho um revalidate, então eu vou manter atualizado. Se a gente analisar, por exemplo, Magazine Luiza,
O site dela também foi desenvolvido utilizando o Next, então se eu inspecionar aqui, como que a gente sabe se foi desenvolvido? Primeiro, aqui o meu Develop Tools do React acusa que a aplicação foi desenvolvida com React, mas aqui a gente tem uma div underline underline Next, que é a tecnologia que foi desenvolvida essa tela aqui. Imagina a gente ter que trazer 300 mil, 500 mil produtos já de cara. Imagina o build que seria aqui dessa aplicação. Então, se você trabalhar com um conceito aqui, que você traz incrementando aos poucos, a gente ganha tanto em performance, porque a cada solicitação que a gente faz em uma página dessa nossa que já está gerada, eu não tenho o custo de ir no back-end, porque essa página já está pronta. Então, você economiza processo de endpoints, de chamadas no back-end. E isso gera custo, né? Chamadas no back-end gera custo. Então, se você conseguir trabalhar de forma estática, mas tendo essa variável, essa possibilidade de atualizar suas páginas, você vai economizar muito no seu projeto. E essa é a vantagem da gente trabalhar nesse modelo. Então, a gente fecha aqui os dois modelos de híbrido, Server-Side Rendering e Static Site Generation, que é bem difícil da gente entender. Talvez você vai ter que ver esse vídeo 1, 2, 3 vezes, mas é extremamente importante você entender esses conceitos, porque você vai conseguir direcionar a sua aplicação para um melhor modelo possível.